Bem, bem-vindo à minha revisão pessoal. Eu fico muito feliz se ajudar alguém. Vamos falar agora sobre virose. No caso, no que diz respeito mais aos métodos diagnósticos dos vírus, e em seguida vamos entrar em uma famosa arbovirose chamada dengue. Vamos lá, fico muito feliz se isso daqui te ajudar um pouquinho. Existem alguns métodos diagnósticos, entre eles o método direto e o método indireto. O método direto, fala comigo, está relacionado com antígenos. Método direto, antígeno, ou seja, já vai atrás do problema, que é o antígeno. O antígeno é o corpo estranho. Então, o método direto, ele já vai realizar um teste diagnóstico para identificar logo o antígeno. Existe um antígeno? Então, existe com certeza uma infecção viral. Existe um vírus circulando no seu corpo. Então, o método direto ele está relacionado com teste de antígeno para diagnósticos virais, pois detectam proteínas virais em amostras de secreção respiratória para indicar uma infecção ativa. Mas existe também um método indireto, que está relacionado com anticorpos, ou seja, não está relacionado diretamente com a identificação do antígeno, que é o corpo estranho, mas está relacionado com a reação do corpo quando existe uma infecção viral, certo? Por isso, método indireto. O método indireto são testes que detectam anticorpos, como IgG e IgM, produzidos pelo corpo em resposta a um vírus, como os testes de sorologia para a Covid-19, olha, método indireto, ou dengue, que usam tecnologias como ELISA ou imunocromatografia. Sorologia de imunocromatografia, por exemplo, são aqueles testes rápidos para a Covid-19. Você lembra? Paguei ali, agora deu Covid negativo, então eu posso, por exemplo, entrar numa praça, entrar num shopping, realizar uma viagem. É o que aconteceu um tempo atrás. Aqui estão os nossos testes diagnósticos. Respira, bem simples. Imunocromatografia é o teste rápido, aquele bem simples. Sorologia, esses três são sorologia. Fácil de entender isso, né? Esses três são sorologia. Então, já foi imunocromatografia, teste rápido, simples. É papum, aqui ó, o teste do Covid, ó, tá vendo? Papum. Existe, aqui estou falando das técnicas sorológicas tradicionais. O ensaio imunoenzimático da ELISA e a imunofluorescência, que nós vamos comentar daqui a pouco. E por fim, nós temos o diagnóstico molecular. O padrão ouro, o mais top de todos, que é o PCR, certo? O PCR, que vai identificar tanto DNA quanto RNA como retrovírus. Claro que não esse PCR em específico, mas suas subdivisões. Existem duas subdivisões de PCR, mas calma lá que eu vou te mostrar agora. Bem, existe, antes de te mostrar os testes de PCR, alguns testes considerados de triagem e outros considerados testes rápidos. Os testes de triagem e os testes rápidos, ambos os testes são muito importantes para o diagnóstico. O de triagem ele vai ser realizado em grande quantidade. Por exemplo, posso utilizar daqueles testes rápidos que foram citados agora há pouco, né, os testes de imunocromatografia, para que eu possa identificar quem possui e quem não possui. Então, esses daqui, os testes de triagem, são os testes rápidos, né? Eu estava falando duas coisas aqui, teste de triagem e teste rápido. Então, os testes rápidos vão ser utilizados para triar os indivíduos que possuem aí a infecção viral. Agora, existe outro tipo de teste, que são os testes de confirmação. Então, você vai utilizar nessa etapa tecnologias mais robustas. Por exemplo, a ELISA, ensaio imunoenzimático, e imunofluorescência.
tá certo? Essas tecnologias mais robustas possuem um VPP e um VPN elevados, ou seja, o valor preditivo positivo, o valor preditivo negativo, ou seja, a probabilidade de dar positivo, a probabilidade negativa é alta. Um exame mais refinado. Então, o primeiro teste, que é o teste de triagem, né? Que é o teste de triagem, que é o número 1. Ele vai identificar quem possui o vírus. Aqueles que deram positivos, ó, eu venho aqui no teste de confirmação e realizo uma testagem mais tecnológica, mais robusta. Por fim, você tem o que você estava esperando, que é o diagnóstico molecular padrão ouro PCR e suas subdivisões. É isso que você estava esperando, eu sei. Por exemplo, nós temos o RT-PCR, Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction. Estou brincando, não eu não vou tentar falar em inglês aqui, ó. Mas olha só, o RT-PCR ele está relacionado com a detecção de vírus de RNA. Então pronto. RT-PCR, detecção de vírus de RNA. Como? Adivinha? SARS-CoV-2, causador do Covid-19. Legal, né? Então RT-PCR, detecção de vírus de RNA. Que mais? Detecta aí, ó, detecta o vírus da gripe, influenza, e o vírus do HIV, que é um retrovírus. Então, ó, o RT-PCR está relacionado com a detecção de vírus de RNA e retrovírus. O PCR, Polymerase Chain Reaction, o PCR ele já está relacionado aí com a detecção de vírus de DNA. Quando e como eu devo usar o padrão ouro, o diagnóstico molecular, que é padrão ouro, ou a sorologia? Bem, claro que na prática médica pode existir alguns casos em que, por exemplo, uma mãe esteja infectada com citomegalovírus e dê positivo e a criança ela acabou de nascer, certo? E você realiza o exame, o teste diagnóstico para realizar, para identificar se essa criança tem o citomegalovírus e de repente vai dar negativo. Então, para ter certeza, para você aumentar a acurácia, ou seja, aqui está escrito de verdinho, acurácia. Para aumentar a acurácia, para você ter certeza, claro que esse é um caso bem específico, né? Você utiliza o padrão ouro diagnóstico molecular. Será mesmo que essa criança realmente não tem um citomegalovírus? Se, por exemplo, se porventura algumas dessas sorologias não virem a ser tão eficientes, ou se você tem alguma desconfiança, aumente a acurácia, aumente a probabilidade de você acertar. Então, se esse é o caso, você vai utilizar aí o PCR, além da sorologia. Porém, existe uma convenção de como você vai usar a técnica de PCR e como você vai usar os testes sorológicos. Essa convenção está descrita na interpretação desse gráfico aqui. E existe alguns pontos que precisam ser comentados. Por exemplo, a janela imunológica, o período de incubação, o início de sintomas e a carga viral e a resposta do corpo por meio da produção de anticorpos. Beleza? Então olha só que interessante isso aqui. A técnica de PCR ela é indicada no período em que existe aí uma quantidade de carga viral. Claro que existe a época de eclipse após a infecção, porém na fase de eclipse, eu falei época, né? Mas na fase de eclipse não é possível identificar esse vírus. De fato, ele está escondido ali, como se fosse um eclipse lunar total, né? Você não consegue ver o sol, você sabe que ele está ali, mas você não consegue enxergar, está tudo escuro.
Você sabe que é de dia, mas de repente ficou escuro. Então, é a mesma coisa que acontece. O detalhe é que a técnica de PCR, ela vai, por ser molecular, por ser o padrão ouro, identificar com maior facilidade enquanto existir carga viral. Acontece que a partir do momento que o corpo começa a reagir e a produzir anticorpos, essa carga viral vai diminuindo. E o teste sorológico se torna a melhor opção. É claro que os testes sorológicos, eles vão ser utilizados enquanto ainda existe uma quantidade de carga viral. Mas eles só poderão de fato ser utilizados após o início dos sintomas. Ou seja, após a detecção real, após o momento em que é possível identificar a presença de anticorpos. Dá uma respirada, eu vou explicar de maneira mais simples isso aqui. Para simplificar esse raciocínio, eu trouxe escrito aqui. Primeira coisa, Maria se infectou com o vírus. Maria se infectou com o vírus. A partir do momento que ela se infectou com o vírus, é possível que ela não saiba e comece a ocorrer o período ou a fase de elipse. O vírus está ali, mas não é possível identificá-lo. Porém, essa moça vai passando os dias e esse vírus que está escondido começa a se replicar. Então, nós entramos no período de incubação. O período de incubação é quando esse vírus está se replicando, mas essa moça ainda não sabe, a Maria ainda não sabe, porque não há sintomas nenhum. Ela não vai procurar ajuda médica. Então, o período de incubação é o tempo entre a exposição ao agente infeccioso e o aparecimento dos primeiros sintomas da doença. Durante esse período, a pessoa pode ter uma alta carga viral, mas ainda não manifestou os sintomas. Então, o período de incubação não possui sintomas. Tá certo? Olha que simples. Mas existe um detalhe. Se eu realizar a técnica de PCR com alta carga viral, eu vou identificar que essa moça, que a Maria, está com o vírus. Mas existe um outro conceito muito importante, que é da janela imunológica. A janela imunológica, ela vai estar relacionada com o tempo entre a infecção e o momento em que o sistema imunológico produz uma quantidade suficiente de anticorpos para ser detectado por um teste laboratorial. Ou seja, durante a janela imunológica não é possível usar testes sorológicos, porque se você realizar um teste sorológico aqui, você não vai conseguir identificar o IgM ou IgA, você não vai conseguir identificar os anticorpos. Vamos para o nosso quadrado aqui, que está bem descrito. Ou seja, durante essa janela, a pessoa já está infectada e pode transmitir o vírus. Mas um teste durante essa janela, a pessoa já está infectada e pode transmitir o vírus, certo? Mas um teste de anticorpos, que é o sorológico, pode dar um resultado falso negativo. Pode parecer que essa pessoa não possui a doença, mas ela é positiva de fato. Então, um falso negativo. Você vê que é epidemiologia pura isso aqui, né? Pois os anticorpos ainda não estão presentes em níveis detectáveis. Eu acredito que você entendeu agora. Já é período de incubação, certo? E que não possui sintomas nenhum, e a janela imunológica é o tempo entre a infecção e o momento em que o sistema imunológico começa a produzir muitos anticorpos. Se os anticorpos não estão detectáveis, não consigo usar o teste sorológico. A partir do momento que eu consigo detectar os anticorpos, então os testes sorológicos funcionam. Então aqui a técnica de PCR e os testes sorológicos também.
Bem, etapas de realização do ELISA indireto. Olha só. A ELISA, que trata-se de um teste sorológico, eu tenho certeza que você entendeu. Aqui está escrito, né? Que trata-se de um teste sorológico, possui algumas etapas, certo? Eu trouxe aqui um resumo que eu acho que exemplifica bem, mas visualmente você pode entender o que está acontecendo, né? Antígeno absorvido no poço, anticorpo específico liga-se ao antígeno, depois você tem aqui, ó, anticorpos ligados à enzima, que liga-se aos anticorpos humanos. Após uma lavagem, outra lavagem e a terceira lavagem, substrato é adicionado e convertido pela enzima a uma determinada cor. A coloração é proporcional à quantidade de anticorpo. Poxa, tem muito anticorpo, está tendo infecção viral, então a coloração ela vai ser proporcional a isso, vai aumentar ou diminuir. Bem, a ELISA indireta é uma técnica de laboratório usada principalmente para detectar e quantificar os anticorpos específicos contra um vírus na amostra de um paciente. Se é anticorpo, se identifica anticorpo, então o método é indireto. Se fosse identificar antígeno, então o método é direto, certo? Por fim, você tem aqui o teste com o nome que eu não sei porque eu esqueço, que é a imunofluorescência. O teste de imunofluorescência, o anticorpo se liga ao antígeno e a fluoresceína, que está ligada ao anticorpo, ela é excitada por luz ultravioleta, onde você vai colocar isso no microscópio e lá você vai emitir a luz ultravioleta que excita a fluoresceína, que está ligada ao anticorpo, certo? O anticorpo se liga ao antígeno, e por fim a fluoresceína que está ligada ao anticorpo, ao ser excitada pela luz ultravioleta, ela emite uma luz visível. Então você consegue identificar aqui. Como é um processo manual, pode ocorrer muitos erros. Isso é uma grande querela, certo? Aqui você tem a proteína NS1, certo? Ela é uma proteína que é vital para a replicação do vírus da dengue, mas ela também desempenha um papel importante nas respostas imunológicas do hospedeiro. A NS1, ela é uma proteína que vai ser estimulada na replicação, no caso aqui no vírus da dengue. Mas, embora ela seja uma proteína da replicação do vírus da dengue, ela é muito importante para a resposta imunológica do indivíduo. Quando o vírus infecta uma célula, ela produz a proteína NS1. Olha que legal. Que é liberada na corrente sanguínea. O vírus infectou uma célula, produz NS1. Bem interessante, né? Se tivesse um NS1 para cada início de uma oncogênese. Então começou uma oncogênese, liberou um NS1, o corpo já identifica, ou é possível realizar um teste para identificar o NS1 e falar, está começando uma oncogênese. Mas no caso aqui, é para infecções virais. Ou seja, a principal função do NS1, do ponto de vista clínico, é que ela pode ser detectada no sangue do paciente logo nos primeiros dias da infecção, geralmente do 1º ao 5º dia, o que é ótimo, porque essa detecção é mais rápida do que a produção de anticorpos, que só aparece dias depois. Por isso, a detecção da NS1 é usada como um teste de diagnóstico precoce para a dengue. Então, se você estiver andando na rua, escutar alguém falar assim, o NS1 liga no anticorpo, se refere, na verdade, ao processo de diagnóstico. O teste de diagnóstico, como o ELISA, usa anticorpos de laboratório para ligar e detectar a proteína NS1 na amostra de sangue do paciente. Portanto, que ocorre no teste a ligação de um anticorpo de laboratório com o NS1 do paciente.
tá certo? E não o contrário. Legal. Agora você já sabe, você pode informar. Iniciando aqui a nossa revisão sobre arboviroses, no caso, nós estamos falando sobre a arbovirose da família dos flavivírus, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Tenho certeza que você está um pouco cansado? Também estou. Mas vamos lá, falta bem pouco, olha só. Arbovírus da família dos transmitido por mosquitos Aedes aegypti, composto de RNA de filamento único. Possui 4 sorotipos, né? D1, D2, D3 e D4. E que podem se desenvolver de formas mais brandas e formas mais graves. O vírus da dengue, ele é um vírus que, eu vou passar aqui de verde, ó, o vírus da dengue, além de ser um arbovírus, ele é esférico, aproximadamente aí, ó, 50 nanômetros, e ele possui, ó, mais proteínas do que lipídio na sua estrutura, ou seja, ele possui uma proteção, ele é envelopado, e aí, nesse envelope, nessa sua proteção, existem proteínas estruturais, capsídeo C, membrana M e envelope E, e o RNA genômico. Por que existem proteínas nesse envelope? Unicamente em razão devido à exocitose. Então, o vírus da dengue realiza exocitose e não lise. O que significa dizer que, em razão das organelas participarem do processo de exocitose, de liberação dessas partículas virais, como as organelas fazem parte desse processo de formação de envelope, você terá na estrutura do envelope do vírus da dengue muitas proteínas, simples assim, não tem o que inventar, tá certo? Então, você vai ver integrado na bicamada lipídica do vírus várias proteínas, simples assim. E qual o motivo disso? Exocitose. O que não ocorreria, por exemplo, se eu não me engano, na hepatite B. Eu não vou usar o exemplo da hepatite B porque eu não estou lembrando agora. Mas existe outros vírus que realizam lise. E por realizar lise, além de aumentar o AST-ALT, destruindo os hepatócitos, eles não possuem quando envelopados, esses vírus não possuem muitas proteínas. A camada de proteção do envelope possui mais lipídios do que proteínas. Então, no homem, de 3 a... Então, nós temos o período de incubação aqui. Beleza. O período de incubação, nós já conversamos um pouquinho, já definimos o que é o período de incubação, mas dependendo da doença, ele pode ser maior ou menor. No caso da dengue, ele é de 3 a 15 dias, certo? De 3 a 15 dias, ou seja, você pegou hoje, daqui 7, 14 ou 15 dias, essa querela já irá se desenvolver no seu corpo. E nós temos o período de transmissão, que é 1 dia antes da febre e até 6 dias após essa febre. É o período de transmissão desse vírus. Legal. A dengue possui algumas fases. Por exemplo, a fase febril, que é a primeira fase, que a partir de 1 dia antes dessa febre até 6 dias depois vai transmitir o vírus. A segunda fase vai do 3º ao 6º dia de evolução.
que há uma redução da temperatura. E a terceira fase é a de convalescença, ou seja, é o período de recuperação, o período em que está acabando aí já os sintomas, a pessoa já está se recuperando. Então, a primeira fase é a febril, a segunda é a evolução da doença e a terceira já é a recuperação, paciente sem febre, prostrado, podendo ocorrer aumento das transaminases. Enfim, esta fase pode durar até 3 semanas e são as 3 semanas de convalescença ou de recuperação. Beleza. Olha esse quadro aqui com muito carinho. Agora você vai ter algumas informações um pouco mais importantes e um pouco mais densas também. Aqui é o primeiro dia, você se encontra no primeiro dia dessa doença. Na dengue, certo? No primeiro dia da doença. Com sintomas, certo? Com sintomas. Vamos considerar que é o primeiro dia aqui da doença com sintomas. Então você pode ter uma temperatura até de 40 graus, febre, náuseas, êmesis, dor, né, atrás do olho. Vários sintomas normais da dengue, certo? No primeiro dia. Só que existe um problema. Se essa febre não for controlada, porque febre é uma resposta natural do corpo e é muito bom. Significa que o corpo está reagindo à infecção viral. Porém, se essa febre ficar exacerbada, indicando uma inflamação também exacerbada, e não for utilizado anti-inflamatórios para coibir essa inflamação exacerbada que causa desidratação, que por consequência nós sabemos que um organismo desidratado não consegue conter vírus, ou seja, a resposta imune ela é enfraquecida. Isso colabora para o aumento da inflamação, para o aumento da viremia, já que não consegue conter o vírus. Inflamação está relacionado com permeabilidade, vasodilatação, aumento da permeabilidade de maneira exacerbada, essa é a palavra, excesso, o que vai causar muito extravasamento sanguíneo. Logo você vai ter um hematócrito elevado, e esse hematócrito elevado representa o exame mais importante para viroses que você vai ver por aí. O hematócrito elevado é a característica, talvez eu diria que patognomônico para a dengue grave, ou a famosa dengue hemorrágica. Então, se não houver uma utilização de anti-inflamatórios, corticóide, tal, para evitar esse excesso de inflamação, para coibir esse excesso de permeabilidade, esse paciente aí, ele vai entrar em choque hipovolêmico e facilmente pode evoluir para o óbito. Então, esses são os primeiros dias: temperatura alta, febre, desidratação, por isso que você precisa beber muita água. Agora, no quarto dia, a febre diminuiu, ou a febre acabou completamente. Você pode pensar, nossa, que legal, show de bola. Errado. Você tem aqui um problema. Qual é o problema? O problema é que o corpo não está mais conseguindo responder. Não está mais conseguindo responder a infecção viral. Então ele aumentou a temperatura, tentou responder, aí ele fica mais cansado, vamos dizer assim, e aí ele para de responder. Poxa, aí você tem que ficar desesperado. Aí você tem que ficar desesperada, porque se seu corpo não está respondendo, o paciente não está respondendo, você vai observar uma diminuição da febre associada a pioras clínicas.
Quais pioras clínicas, Lucas? Te explico. Plaquetopenia, menos que 50 mil. Hematócrito elevado para chuchu. Alta desidratação, que você já sabe as consequências deletérias para a saúde do indivíduo. Taquicardia do abdominal e até manifestações hemorrágicas. Você vai realizar, por exemplo, a prova do laço nesse indivíduo do 4º dia e adivinha? Vai aparecer petequias, que significam alta permeabilidade, extravasamento vasocapilar, ou seja, a prova do laço vai dar positiva. Esse aumento excessivo da permeabilidade, adivinha? Choque hipovolêmico. O paciente vai ficar chocado e facilmente pode evoluir para o óbito. No óbito, não dá para fazer mais nada. Acabou. Certo? No óbito, não dá para fazer mais nada. Mas o paciente passou por tudo isso devido a uma resposta contundente, coerente do corpo, do sistema imuninato, sistema imunoadaptativo. Passou pelo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, chegou já no 7º dia. Você consegue identificar aqui, ó, plaqueta subindo, certo? Uma alta de anticorpos que está neutralizando o vírus. Você tem uma reabsorção aqui, ó, sobrecarga de líquidos. Tá? E aí você chega no período de convalescência, que é o período de recuperação. Então, olha os períodos de febre, período crítico e o período de convalescência, ou período de recuperação. No período de febre, ó, alta viremia, NS1 alto, hematócrito começa a se elevar aos pouquinhos, plaqueta aqui está alto, começa a desidratação que culmina na viremia, no aumento da inflamação, que vai causar excesso de permeabilidade, paciente com alto hematócrito extremamente desidratado, com comprometimento de órgãos, possibilidade de evoluir para um choque, hemorragias espontâneas, manifestações hemorrágicas espontâneas. Além de tudo isso, você identifica uma taquicardia, você identifica um paciente que é positivo para a prova do laço, dor abdominal, plaquetopenia, olha as plaquetas aqui embaixo, menos 50 mil, plaquetopenia, tudo isso contribuindo para uma evolução de óbito. Mas se o paciente conseguir ter uma resposta adequada, vai para o período de convalescência. Plaquetas aumentam, hematócrito diminui, paciente ele é bem hidratado, dependendo do caso, se hidrata, se for necessário uma intervenção médica para hidratar, mas ele já está bem hidratado nesse período de convalescência, vai subindo as plaquetas e aí você também tem um aumento aí dos anticorpos, 12º dia ali, e a recuperação desse indivíduo, beleza? Infecções por vírus existe aí os assintomáticos, não vai acontecer nada. O sintomático, existe a febre indiferenciada. Como assim? O indivíduo tem uma boa resposta imune inata, certo? Tem sorte, Deus cuidou dele, aí tem sintomas leves, algum mal-estar, viremia bem baixinha. Ele acha que pegou uma gripe, mas foi dengue. Existe o sintomático clássico, mialgia, artralgia, febre, náuseas, vômito, está sentindo uma dor ali atrás do olho, é dengue. A famosa dengue clássica. Inclusive, vou até descer aqui para você ver o... Aqui, ó. Febre, dor de cabeça atrás do olho, dor nos músculos e juntas, náuseas, vômito, exantema, manifestações hemorrágicas. Então, daí você vai
identificar ali um pouquinho na dengue clássica, menos as manifestações hemorrágicas, né? Mialgia, artralgia, febre, náusea e vômito, sim. Porém, você tem as formas hemorrágicas, que tem todos os sintomas da dengue clássica, mais prova do laço positivo, mais plaquetopenia, mais hematócrito elevado, aumento de permeabilidade. E aí você tem com choque, demorou a procurar ajuda, chocou. Ficou chocado, evoluiu, óbito. E sem choque. Foi atendido a tempo, deu tudo certo. Você lembra do fumacê? Eu não vou entrar no mérito para falar um pouco do fumacê, porque parece ser uma discussão um pouco complexa, por incrível que pareça, no sentido de há algumas literaturas que entendem o fumacê como um desperdício de tempo, como uma função, como uma solução, além de não ser definitiva, de causar mais querelas do que benefícios. Mas a principal função do fumacê é matar os mosquitos adultos que já estão voando, fazer com que eles permaneçam ali parados, ou seja, não vai diminuir a infecção, ou melhor, a incidência dessa doença, mas de maneira tão eficiente, vamos dizer assim, mas vai controlar. Então eles não têm a capacidade de eliminar ovos e larvas, por isso não é considerado uma solução definitiva para o problema. Tá aí um tópico que você pode aprofundar bastante. E é interessante, né? Um ponto super legal de se dizer é que é avaliado qual bairro que será soltado o fumacê. Então eu já escutei de um rapaz que morava num bairro muito nobre e estava passando o fumacê em vários bairros, inclusive no meu, mas no bairro dele não passou. E aí ele falou assim, não, rico não precisa de fumacê. Ignorante, ele não sabia, não tem nada a ver com riqueza. Embora tenha sim uma questão social e econômica envolvida, mas a presença do fumacê, não vai mudar a minha vida nem a sua, né? Mas a presença do fumacê no seu bairro significa dizer que existe ali uma alta incidência. E naquele bairro mais nobre não existe uma alta incidência, por isso o fumacê não passa lá. O fumacê passa quando o negócio está complicado, viu? A dengue é causada por um vírus que possui 4 variações diferentes. Dengue 1, Dengue 2, Dengue 3, Dengue 4. São sorotipos diferentes. Eles são geneticamente e antigenicamente distintos, mas causam a mesma doença. Imunidade permanente específica. Quando uma pessoa é infectada por um dos sorotipos, por exemplo, Dengue 1, o corpo cria uma imunidade duradoura e permanente contra esse sorotipo específico. Isso significa que essa pessoa não será infectada novamente por Dengue 1. Beleza? É isso. Então, a imunidade... quando a gente fala de imunidade permanente específica, claro que isso daqui é um ponto que é muito discutido, existem algumas literaturas que comentam um pouco mais sobre isso, mas basicamente é assim. A pessoa foi infectada pelo Dengue 1, por exemplo, aqui, do exemplo. O corpo, eu vou começar a colocar umas corzinhas aqui, senão eu também vou dormir, tá? O corpo, ele cria uma imunidade duradoura. O cursor, eu acredito que não vai aparecer mais, né? O corpo cria uma imunidade duradoura e permanente contra esse sorotipo específico. Isso significa que ela não será infectada novamente por Dengue 1. Então a pessoa foi contaminada pelo Dengue 1, vai desenvolver uma imunidade permanente específica. Rápido? Não, é com o tempo, certo? É com o tempo. Não é daqui uma semana, 2 semanas, é com o tempo. Vai criar maior avidez. Tá bom? Beleza. Existe também a imunidade cruzada. A imunidade cruzada ela é de curto prazo. Tá? Após uma primeira infecção, o corpo também desenvolve uma imunidade temporária contra os outros 3 sorotipos. Então, o Dengue 1 aí, tem 1, 2, 3 e 4, né? Se for contaminado lá pelo 1, vai desenvolver por um tempo
temporariamente, sazonalmente, uma imunidade de curta duração, mas que não é completa assim. Pode durar alguns meses, mas uma forma também de promover, de facilitar aí a sua saúde. Bem, todos os sorotipos podem causar doenças graves e fatais, embora alguns sorotipos sejam historicamente associados com casos mais graves. Olha a cara de mal da dengue. A verdade é que qualquer um dos 4 sorotipos pode levar a quadros graves de dengue, certo? Quando a gente fala de dengue grave, é a tal da dengue hemorrágica, né? Quadros graves de dengue. Como a dengue hemorrágica ou dengue grave. Dengue hemorrágica é o termo antigo, popular e tal, mas é dengue grave. Ou síndrome do choque da dengue, que você já conheceu bem. A gravidade da doença depende de vários fatores, incluindo a resposta imunológica do paciente, a genética do hospedeiro e o sorotipo envolvido. Então, a resposta imunológica, né, do paciente, a genética do hospedeiro e o sorotipo envolvido vão estar relacionados com essa evolução, esse agravamento da doença. Legal. A maior complicação é a segunda infecção. Daqui é importante dizer, ó. A maior complicação é a segunda infecção, por um sorotipo diferente, quando a imunidade cruzada já se esvaiu. Então a pessoa D1 se contaminou com a opção 1, vai andar na rua, no bairro menos nobre, tá cheio de dengue lá, pneu na rua, né? E aí já passou o tempo da imunidade cruzada. Ou seja, se outro sorotipo for introduzido, essa pessoa terá sorte de encontrar com um Aedes aegypti que tem outro sorotipo. Essa segunda infecção pode desencadear uma resposta imunológica desregulada. O sistema imune vai ficar louco. Vai tentar resolver, mas não vai dar certo. O corpo tenta combater o novo vírus com os anticorpos da primeira infecção. Eu vou falar sobre isso. Mas esses anticorpos, em vez de neutralizar o vírus, podem acabar facilitando a entrada do vírus nas células, aumentando a carga viral. Esse fenômeno é chamado de potencialização dependente de anticorpos. Olha para você ver, né? Não entendi. Calma, vou te explicar parte por parte. Então, o que acontece? Os componentes que potencializam o desenvolvimento da dengue hemorrágica em segunda infecção são os tais dos anticorpos potencializadores da infecção, os tais dos heterólogos e homólogos. Tá certo? Bem, vou começar a explicar bem facilmente aqui para você entender. Simplesmente ocorre a primeira infecção. Eu já deixei aqui porque vai ser mais fácil. Primeira infecção, pá. O corpo vai produzir um anticorpo. E esse anticorpo nós vamos chamar de A, certo? Que está aqui, ó. Esse anticorpo A é homólogo. Ele vai lá no macrófago, porque os vírus são intracelulares, certo? E ele vai neutralizar, ou seja, ele vai impedir que os vírus adentrem as células. Pronto. Então vai acontecer uma neutralização. Agora tem um detalhe. Esse indivíduo aqui, ó, o Aedes aegypti, entra em contato com você, vai sugar seu sangue. Você está ali de boa, num bairro nobre. E aí, ele passa para você outro sorotipo. Seu corpo fala assim: já conheço essa doença, é a dengue. Eu conheço. Então, na segunda infecção aqui, ele começa a produzir o A, o antígeno. Só que aqui era homólogo. O que significa o homólogo? Significa que ele vai realizar uma neutralização completa. Acontece que ele cria outro antígeno para tentar neutralizar em todas as entradas possíveis para o vírus não entrar, certo?
na célula, só que qual o detalhe? Esse antígeno A, ele só vai conseguir neutralizar esse negócio, essa entrada aqui, ó. E o sorotipo 2, ele entra justamente nesse azulzinho aqui, ó. Esse azulzinho bebê, azul mar, sei lá. Vai justamente adentrar nessa, por meio desse outro receptor azulzinho. E esse anticorpo produzido na segunda infecção não vai conseguir neutralizar. Ou seja, nós vamos chamar de anticorpos heterólogos. E vamos chamá-los de subneutralizantes. Uau! O que isso significa, man? Vou te dizer. Escuta minhas palavras. Significa dizer que ele não vai se conectar, ele só vai neutralizar uma parte e o vírus vai entrar com muita facilidade e vai ter replicação viral fácil, alta viremia, como se não tivesse nenhuma atuação de defesa do corpo. Facilmente pode evoluir para uma dengue hemorrágica, entrar em choque e evoluir para óbito. O corpo não vai perceber que está acontecendo? Vai, mas vai demorar. E aí, é tarde demais. Essa história é triste, pois é. Então, existe variação genética dentro de cada sorotipo, por exemplo. Cada sorotipo não é uma entidade única, né? Mas sim um grupo de variantes genéticas ou genótipos dentro do DENV2. Por exemplo, existem genótipos que circulam em diferentes partes do mundo. Então você tem o DENV, você tem a dengue tipo 2, que está no Brasil, só que tem um genoma específico dela que está na França e etc. E em razão disso, você vai ter uma complicação aí, ó, para poder identificar, certo? Com precisão e ter uma resposta mais efetiva. E aí pode ocorrer esse processo aí de potencialização dependente de anticorpos, que facilita a evolução para uma dengue grave, a conhecida dengue hemorrágica. Ocorre também a desregulação da imunidade mediada por células onde ocorre uma reação cruzada nas respostas via células T, né, os linfócitos T CD8, né, os natural killer, que começam a ligar fracamente ao MHC, que apresenta o epítodo do vírus causador da infecção. Então você pode ver que a querela também está relacionada com essa ligação que não deu certo. Então ligam-se fracamente ao MHC, que apresenta o epítodo do vírus causador da infecção. Então se a CD8 não reconhece, se liga fracamente, então aquela célula infectada não vai ser destruída e vai continuar sendo porta de entrada, estrada, via para replicação viral, tá certo? Bem, a ativação do complemento. Então o que acontece? Você tem a ativação do complemento, que havia, com certeza você lembra da ativação do sistema complemento clássico e tal, via os antígenos, aumenta a permeabilidade vascular, aumenta o processo inflamatório, que vai causar que por consequência pode causar todas aquelas querelas que nós já conhecemos, o extravasamento, a baixa das plaquetas, uma plaquetopenia, uma desidratação, que vai colaborar para o aumento da viremia e que pode evoluir facilmente para um choque e um óbito. Então a dengue hemorrágica, né? Vamos terminar aqui falando sobre dengue hemorrágica. A 2, 3, 4 e 1, né? Hoje classificado como dengue grave, é frequentemente associada à segunda infecção, tá? Por um sorotipo diferente, especialmente o 2 e o 3. No entanto, é crucial entender que, embora o 2 e o 3 sejam mais frequentemente associados aos casos de graves, as outras também são capazes de causar a dengue grave, especialmente em pacientes com infecções anteriores, segunda infecção.
Características clínicas da dengue: febre, dor de cabeça atrás dos olhos, dor nos músculos e juntas, náuseas, vômitos, exantema, manifestações hemorrágicas. Sintomas, né? Você tem aqui dengue clássica e dengue grave ou dengue hemorrágica, né? Aí tem forte dor na cabeça, tarará, o que já foi falado, falta de apetite, perda de consciência, porque se a pessoa entra em choque, né, ela vai morrer, né? Então a falta de consciência é um sintoma que não é o mais preocupante, tá certo? E vai ser positivo aqui também o teste lá do laço, o que significa dizer que nós vamos ter petequias, que simbolizam, que estão relacionadas com extravasamento sanguíneo, desidratação, esse processo que você já conhece bem agora. Sinais de alarme de choque da dengue. Não sei porque está tudo do, né? Vou colocar aqui da dengue. Então você tem aqui, ó, 4 critérios para a FHD: febre, manifestações hemorrágicas, permeabilidade vasocapilar excessiva, prova do laço, né? Isso é plaqueta menor do que 100 mil, aí vai estar menor que 50 mil. Então você tem os sinais de alerta e os sinais de alarme, tá bom? Sinais de alerta: desaparecimento da febre. Opa, já fica esperto. Você vai associar o desaparecimento da febre com a piora clínica: queda de plaqueta, aumento do hematócrito, certo? Hematócrito, já foi comentado sobre isso. E sinais de alarme: dor abdominal severa, vômitos prolongados, alcalose, olha aí, mudanças súbitas de febre, mudança no grau de consciência, irritabilidade ou sonolência. Beleza? Então, todas essas características aí estão relacionadas a essa parte introdutória sobre a dengue.